Bem, pessoal, continuando aqui o nosso capítulo de trabalho e energia, hoje, nessa aula de hoje, nós vamos tratar o caso da energia potencial gravitacional. Todos esses conceitos que a gente trabalha aqui nesse capítulo, com relação à energia e trabalho, parte de um conceito fundamental que é a definição de trabalho que a gente já viu, né? Que é o trabalho é uma integral da força vezes escalar um deslocamento, certo? Então, tendo como base essa definição do trabalho, nós vamos aplicar para o caso de uma massa que ou é suspensa ou ela é colocada próximo ao solo, certo? Ou você suspende a massa ou você desce com a massa e se aproxima do solo. Então, no caso, nós temos que a definição formal de trabalho, no caso aqui da força gravitacional, que é o caso analisado agora, onde a força é do tipo mgj, né? O nosso sistema de coordenadas aponta o y para cima, então a força peso é mg, apontando na direção j, e o deslocamento é dyj, né? O y é para cima, tá certo? Então, aplicando isso aqui no produto escalar, F escalar dl, eu tenho mgj vezes dyj. O produto escalar é uma operação entre vetores unitários, aqui entre vetores, no caso aqui vetores unitários, então fica menos mg dy j escalar j, dá mg integral de dy, teorema fundamental do cálculo, limite superior menos inferior, com esse menos aqui, esse menos foi incorporado, já trocou, né? Porque seria menos mg y2 menos y1, esse menos entra, então fica y1 menos y2. Aí, os dois casos. Então, no caso 1, o bloco descendo, né? Você está com o bloco com a altura inicial y1 maior do que y2, né? Então, nesse caso, o trabalho da força gravitacional, mg y1 menos y2, como y1 maior do que y2, o trabalho é positivo, ou seja, a força gravitacional realiza um trabalho positivo para trazer o bloco de uma posição y1 maior do que uma posição y2. O caso 2 seria você subir o bloco, levantar o bloco. Então, y1 menor do que y2, y2 maior do que y1, né? A posição final é maior do que a posição inicial, e você tem y menos y2 negativo, o trabalho é negativo, né? Então, a força gravitacional realiza um trabalho negativo nesse caso, tá certo? Agora, a gente vai analisar como é que esse trabalho tem relação com a energia potencial gravitacional. Então, definindo a energia potencial gravitacional como sendo mgy, de y é a sua altura, a gente chama o I energia potencial inicial e o F energia potencial final. Então, ΔU, a variação da energia gravitacional, é a final menos a inicial, que é mg YF menos Y inicial. Né? Depende simplesmente da diferença entre as posições final e inicial. No caso 1, o Y1 maior do que o Y2, ou seja, o inicial é maior do que o final. Né? Então você está numa altura maior e vem para uma altura menor. Quando você faz isso, o trabalho, que é igual a variação da energia potencial, né, mg1 menos mgy2, isso aqui me dá o trabalho igual ao U inicial, que é esse caso aqui, menos o U final. Quando o bloco está descendo, a energia inicial é maior do que final, o trabalho é maior do que zero, o trabalho da força gravitacional, e a variação da energia é negativa, ou seja, você sai de uma situação de energia maior para uma situação de energia menor. Por isso que esse trabalho da força gravitacional é positivo, ou seja, é um movimento natural de o que um bloco possa fazer. Ele descer de uma posição onde ele está mais alto para uma posição que ele está menor. Ou seja, quando você solta uma pedra, ela nunca vai subir, ela vai cair. Ela vai cair porque isso é uma direção natural do movimento, porque a força-peso realiza um trabalho positivo. Nesse caso, a variação da energia, a variação da energia gravitacional é menor do que zero, ou seja, a energia final é menor do que a energia inicial, tá certo? Então, a energia potencial diminuindo. No caso 2,
que o Y2 é maior do que o Y1, você vai levantar o bloco, o final é maior do que o inicial. O trabalho da gravidade mg1 menos mg2, que é o I menos o F. Como o F é maior do que o I, o trabalho é negativo e a energia é maior. Ou seja, o trabalho negativo quer dizer que você tem que, para esse corpo sair de uma posição quando o Y é menor para um Y maior, alguém tem que realizar um trabalho por isso. Entendeu? Porque pela variação da energia, ela não vai naturalmente, tá certo? Então, por isso que o trabalho da força-peso é negativo. Você jamais uma pedra vai sair de uma posição Y1 para uma posição Y2, onde Y2 é maior do que Y1, desde que alguém tenha que aplicar uma força para realizar esse movimento. Tá certo? Então, essa ideia de energia potencial negativa ou positiva, trabalho positivo ou negativo, ele estabelece uma direção para que as coisas ocorram em termos de energia, tá certo? Então vamos ficar bem atento para essa ideia de energia potencial positiva ou negativa, a variação, né, que é o que importa, a variação de energia ser positiva ou negativa, isso vai indicar uma direção que o movimento pode ocorrer. Então, em síntese, o que a gente tem? Que a energia potencial gravitacional associada a uma partícula, o gravity, né, é a massa da partícula, a aceleração devido à gravidade e a coordenada vertical da partícula. Se y aumenta, se a partícula se move para cima, né? O y aumenta, né, no sentido do eixo positivo. Então, energia potencial inicial, o grave 1, né, que a gente define, potencial gravitacional final 2, o grave 2. A variação da energia potencial é sempre a final menos a inicial, certo? Aí, nesse caso, o trabalho realizado pela força gravitacional é mgy menos mgy2, que é o grave 1 menos o grave 2, que é exatamente o menos o delta, né? Porque o delta é sempre o final menos o inicial, tá certo? Então, é igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional. Esse sinal negativo aqui indica simplesmente aquele aspecto que a gente analisou. Ou seja, será se o movimento é permitido ou não? O movimento natural só vai ser permitido quando a variação da energia potencial gravitacional for positiva. Por quê? Negativo. Porque afinal tem que ser menor do que a inicial, certo? Sempre, porque senão o sistema não evolui para esse estado, né? Vocês quando estudarem termodinâmica vão ver que existem umas direções naturais dos processos da natureza. E um deles é esse. Quando você analisa a energia potencial gravitacional, uma pedra nunca vai subir, nunca vai sair de uma menor energia para uma maior energia, a não ser que alguém realize esse trabalho para compensar esse aumento na energia. Agora, ela pode descer naturalmente, né, sem a ação de nenhuma força externa. Tá certo? O teorema de conservação da energia mecânica. Né? Quando a gente só tem forças conservativas atuando no sistema, a gente tem uma lei de conservação, que é a conservação da energia mecânica total de um sistema. Né? Então, pelo teorema do trabalho-energia, a gente tem que a variação da energia cinética é igual ao trabalho total. No caso de apenas forças gravitacionais estejam presentes, então o trabalho total é exatamente o trabalho da gravidade, ou seja, o trabalho total é menos a variação da energia gravitacional. O trabalho total, pela definição já anterior, né, quem é o grave, né, que é o grave 1, grave 2, é o grave 2 menos o grave 1, tá certo? Negativo disso, né, como a gente já encontrou. Então, o trabalho total vai ser o grave 1 menos o grave 2. A variação da energia cinética total é K2 menos K1, é sempre a final, quando você vê o delta, é sempre o final menos o inicial, né? Então, K2 final menos K1 inicial, que é o W total. Quando a gente dessa igualdade, que o trabalho total é isso e o trabalho total é isso, a gente finalmente encontra essa relação, que é a variação da energia cinética em variação da energia potencial, né? K2 menos K1 igual a grave 1 menos o grave 2. Definindo a energia mecânica total do sistema como sendo a parte cinética mais a potencial, a gente pode organizar esses termos aqui, ó. Então eu posso K2 menos K1, o grave 1 menos o grave 2. Tudo que é relacionado à situação final eu passo para um lado, que é o
K2 e o grave 2, e tudo que é relacionado à energia inicial, eu deixo do outro lado da igualdade. Isso me leva a um princípio de conservação, que é a conservação da energia mecânica total, quando o sistema é conservativo. Ou seja, essas energias, como a gente vai ver, elas ficam mudando, sai de cinética para potencial, de potencial para cinética, no estado 1 ou no estado 2, mas essa soma K2 mais o 2, K1 mais 1, é sempre se manter constante. Imagine que você estivesse analisando esse sistema em várias situações. Situações 2, 1, 3, 4, 7. Em todas essas situações, a soma da energia cinética mais a potencial é uma variável constante. Aí aqui uma aplicação bem clássica da conservação da energia mecânica, né? Quando um atleta salta, né? Então você tem um atleta correndo, vem com energia cinética, aqui ele está ao nível do solo, não tem energia potencial, aí ele salta. No movimento de cima para baixo, quando o cara está saltando, a energia cinética diminui e a energia potencial aumenta, né? Porque a energia potencial está relacionada com a altura. Então, nesse caso, é igual a K mais o grave, né? Nesse caso aqui, ele só tem cinética. Aqui ele tem cinética e potencial. E aqui ele só tem cinética novamente, né? No movimento de baixo para cima, o K aumenta, a gravidade, a energia potencial gravitacional decai, mas esse termo, que é a energia mecânica, não muda em nenhum momento. E isso a gente assumindo que não tem nenhuma força dissipativa no sistema. Todas as forças são do tipo conservativa. No caso aqui, a única força em ação é a força gravitacional, que é uma força conservativa. Então, resumindo tudo, né, a energia mecânica total, que é dada por a variação da energia cinética igual a menos a variação da energia potencial. Isso aqui dá os termos de energia cinética final, potencial final, energia cinética inicial, potencial inicial. Isso definindo a energia mecânica total como sendo isso, a inicial igual a final. Teorema de trabalho de energia, eu tenho isso, né? Então, juntando todas essas ideias, você encontra que a energia mecânica total de um sistema conservativo não se altera, certo? Um aspecto importante que a gente tem que ter em mente é que, quando se fala de energia potencial, não se tem, não se dá importância ao valor da energia potencial, mas à sua variação. O quanto ela mudou. Isso que é importante para a gente, tá certo? Então, a escolha de uma altura zero pode estar onde quer que você queira. Ou seja, encontrar um nível de referência cuja energia potencial é zero não tem nenhuma relevância no seu problema. Então, uma questão importante sobre a energia potencial gravitacional é que não importa qual é a altura escolhida para o y igual a zero, a origem das coordenadas. Quando deslocamos a origem de y, os valores de y e y2 variam, assim como os valores de o grade 1 e o grade 2. Porém, esse deslocamento não exerce nenhum efeito sobre essa diferença. A variação da energia permanece inalterada, ou sobre a diferença da energia potencial gravitacional. Conforme mostraremos nos exemplos 7.1, né, exemplos que virão na frente, a grandeza fisicamente significativa não é o valor de um grade em um dado ponto, mas somente a diferença entre dois pontos. Logo, podemos considerar o valor de um grade igual a zero em qualquer ponto escolhido. Ou seja, a sua escolha do seu sistema de referência é uma coisa pessoal. Para cada problema, você tem uma escolha adequada para a solução do seu problema. Tá certo? Aqui um exemplo claro da conservação da energia mecânica, quando você fica jogando algo para cima. Você pega uma bolinha e fica jogando essa bolinha de beisebol, que no caso a bola de beisebol para cima. Na hora que a bola está na sua mão, a energia potencial gravitacional é zero e você joga ela com 20 metros por segundo. Vamos supor, aqui nesse momento a energia é toda cinética, porque você está com a mão no nível que você considerou o nível zero. Aí essa bola vai indo, vai ganhando energia potencial gravitacional e a cinética vai diminuindo até que chega no topo da trajetória, onde você tem uma altura y2. A sua energia cinética é zero, porque a bola zerou sua velocidade e a energia potencial é toda gravitacional. A bola desce, a potencial vai diminuindo, chega na sua mão com a mesma velocidade com a energia cinética. Ou seja, perceba que a soma, que é K mais o grave, não se altera, é uma constante, é sempre igual a E. Logo, a energia mecânica permanece constante durante todo o movimento. Lembre-se, essa conservação de energia mecânica só é válida para sistemas conservativos.